Ora viva, muito boa noite, amigos, companheiro. Estamos de volta a mais uma live no nosso serão. Hoje vou fazer o serão com meu amigo. Não é crítico e não é ativista, mas é apenas um fazedor de opinião. Rosário Candimba. Não estão a levar nem tela, né? Daí quando ele vai chegar. Vamos falar do empoderamento feminino. Muita gente confunde com empoderamento. Outros acham que é dar poderes a mais à mulher. Outros dizem que é a mulher desafiar, né? Desafiar com o homem. Outros dizem que é a mulher exceder aos limites e ser independente, né? Até a um nível de que o homem perca o seu papel de ser homem. E hoje não queremos fugir à regra. Neste nosso serão, terei o prazer de estar aqui com o meu amigo, meu irmão, meu companheiro, meu compatriota, o Rosário Candimba, que então logo ele vai entrar e vamos ter esta conversa de amigos. E também para si pode enviar algumas mensagens e mostrar também daquilo que tu achas sobre o tema, né? O que você acha sobre o tema, uma vez que vamos falar do empoderamento. É uma mulher empoderada. Hoje quase está na moda, de um lado para outro. São mais os termos que saem, empoderamento. O que é isso? Então, hoje no meu programa, nosso serão, na minha live, terei o prazer de estar aqui com o Rosário Candimba. Daqui onde ele vai entrar e vamos conversar. Muito obrigado para si que disponibilizou o seu tempo e estás aqui a poder nos acompanhar, a poder nos ouvir. E muito obrigado, nós agradecemos pela tua ótima companhia e que Deus o abençoe rica e poderosamente neste nosso live. Então, não fugimos da regra. Empoderamento feminino é o nosso serão para esta noite. E eu terei aqui o prazer de estar aqui com meu amigo, o Rosário Candimba. Vamos falar de empoderamento feminino. Mulheres empoderadas. Atenção, nada vamos trazer aqui sobre a Bíblia, né? Não vamos trazer nenhum versículo bíblico, mas é apenas uma visão social. O que acha de empoderamento? Há homens que basta ouvir esta palavra de empoderamento, para ele já soa como um bicho de 7 cabeças. Os homens têm receios, né, de ouvir o empoderamento. Alguém acha que o empoderamento é tipo um desafio. Você servir a Jesus, tens problema. Já estás a entrar na live e dizer que não, estão a ficar cada vez mais solteiras. Ou servir a Jesus. Estás a dizer que estão a ficar cada vez mais solteiras. Bem, vamos lá entender depois essa temática com uma conversa, né, com meu amigo Rosário Candimba. Vamos falar do empoderamento feminino. Hoje, quer dizer que as mulheres estão independentes, né? Só falta a mulher também preparar já, né, aquilo que são a nossa cultura para fazer pedido, né, ao homem. E ela ter essa liberdade de escolha, né? Dar casamento ao homem. É isso que está a restar. É essa a única coisa que falta, né? Daqui a nada
vamos ter já as alianças, né? As mulheres fazer a vênia cultural, né? Para poder ali mais ou menos pedir casamento ao homem e fazer pedido e levar para casa. E hoje vamos estar aqui com meu amigo, o Rosário Candimba. Promete no serão. Olha, imagine só, o servir já entrou. Tá aqui o Rosário, já chegou. Alô, Rosário. Meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Exatamente, boa noite, é sempre um prazer estar aqui, não é? Porque é bom conversar, não é? Eu gosto sempre de fazer isso. Ok. E as redes sociais nos dão esta abertura que, do meu ponto de vista, é bastante importante. Ok. Hoje não queremos fugir à regra, a temática é daquilo, né? Vamos fugir daquilo que é o nosso... É para a nossa crítica social do dia a dia, porque as pessoas estão acostumadas aqui. O Rosário Candimba está ali a fazer live, está com o João Celestino. Se não vai falar de política, vai falar de alguma coisa, vai falar de alguma outra coisa. Mas hoje não queremos fugir à regra. Hoje, Rosário Candimba, queremos falar simplesmente de empoderamento feminino. É uma temática que tem trago muita, não digo conturbações, mas alguns desentenderam na sociedade. Então, Rosário Candimba, mais ou menos, o que tem a ver com o que precisa dizer acerca do empoderamento feminino? Bom, em primeiro lugar, este termo empoderamento feminino nasceu de forma pejorativa, não é? Porque durante muito tempo pensava-se que mulher, ou seja, as mulheres precisavam de mais prestígio, queriam, vamos dizer assim, maior autonomia também, porque muitas vezes os homens não eram autônomos, não davam maior liberdade para os homens. Acho que é melhor assim, as mulheres queriam maior liberdade. E eu penso que este termo, a mulher empoderada, perdeu aqui algum prestígio, porque as pessoas começavam a olhar que era importante que a mulher fosse mais autônoma, tivesse mais alguma coisa, mas em contrapartida desprezasse o homem. Porque ao nível da Bíblia, e eu não consigo desassociar isto da Bíblia, ao nível da Bíblia, o homem é sempre cabeça, não é? E aliás, não é por acaso que nós lemos na Bíblia muitas vezes escrituras mais ou menos assim, que a mulher está calada na igreja, porque não lhe permite falar, se quiser falar alguma coisa. A mulher casada pergunta ao seu marido. Ou vemos outras passagens da Bíblia, onde nós vemos que a mulher era obrigada a sujeitar-se ao marido. Isto é que é bíblico. Você pode ser licenciada, pode ser o teu marido, você pode ser licenciada, teu marido está num nível baixo, mas o dever de cuidar da família é do marido. E as mulheres devem, na realidade, ser sujeitas ao homem. Isto é que é bíblico. Agora, sujeitar não significa escravidão. E isto é que devemos chamar, na realidade, a atenção a tudo isso. Porque tudo o resto é pecaminoso. Porque o que eu vejo é vergonhoso. Vemos mulheres empoderadas que não têm maridos, não é? Que têm 3, 4 filhos, se chamam de empoderadas. E eu acho que nós estamos, na realidade, a desvirtuar este tipo de assuntos, porque, no final das contas, é importante que as mulheres estudem, mas o principal trabalho da mulher é cuidar do marido e cuidar da família, porque isto é que é, do meu ponto de vista, a coisa mais importante. Mas naquele ponto, nós temos no contexto sociológico, este termo de empoderamento fere a cultura, fere a nossa cultura. Bom, vamos olhar. Não fere a cultura como tal. Okay. Primeiro devemos saber que, por exemplo, ao nível das sociedades primitivas, qual era o trabalho da mulher na comunidade antiga? O trabalho da mulher e das crianças era recolher os frutos silvestres, não é? E dedicar-se à caça. E o homem fazia a agricultura. Quando descobriu a agricultura, era fazer esse tipo de serviço. Na prática, estamos aqui a dizer que a mulher, desde os primórdios, dedicou-se a trabalhos, não é? Dedicou-se ao trabalho. Porque eu também sou contra pessoas que dizem que o trabalho da mulher deve ser apenas ficar em casa. Não, a mulher foi feita como auxiliadora. Isto é, do ponto de vista bíblico, a mulher é auxiliadora. Aliás, Deus disse o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, fez o homem à nossa imagem, e depois fez a mulher. Não, uma auxiliadora que lhe seja idônea. E esta mulher que lhe seja idônea. Quer dizer que a mulher tem trabalho específico. Mas o que ocorre é que este tal empoderamento que atualmente existe e que está na realidade a desvirtuar, é que isto, eu sinto vergonha quando vejo
muitas vezes essa luta pela emancipação da mulher, sinto bastante vergonha, porque a mulher nem precisa ser emancipada, porque ela já conquistou seu espaço na sociedade. E nós todos devemos participar para que a mulher, devemos lutar para que a mulher continue a conquistar o seu espaço. E conquistar o seu espaço é na academia, porque a mulher tem que estudar. Conquistar o seu espaço é em tudo isso. Não precisa fazer esse todo esforço, porque a visão que eu tenho, a opinião que eu tenho sobre empoderamento hoje mesmo é que a mulher empoderada é prostituta, não tem marido. É a visão que eu tenho hoje. Porque se você olhar, essa visão do Rosário Candimba ou é da sociedade em si? A sociedade olha para isso. Uma mulher empoderada é uma mulher sem juízo qualquer. E é esta conotação negativa que nós precisamos começar a tirar, no sentido de colocar a mulher no verdadeiro estado, no verdadeiro sítio. É só fazemos uma pergunta e uma observação no seguinte. Quase todas as mulheres empoderadas têm lares muitas vezes desfeitos ou são divorciadas, porque esta autonomia financeira que elas procuram, fazem com que o marido esteja subjugado. E claro, eu não vou ter qualquer interesse numa mulher que quer subjugar completamente o marido. Não vou fazer isso. Olha, de facto, retiramos votos de muito boa noite para você que está a acompanhar esse nosso live. Hoje estamos num live de característica muito diferente, né? O nosso serão é o título do nosso live. E o nosso tema de hoje estamos a falar sobre o empoderamento feminino. Obrigado Servir a Jesus, obrigado Arnaldo Chisapa, que mesmo no Lubango não perca nenhuma edição do nosso live. Obrigado ao Eduardo que está ali. E o Servir a Jesus diz que estão a ficar solteira e uma mensagem entra dizendo que o dinheiro lhe cega a consciência. A mulher não tem espírito de partilha porque não foi dado esse dom. Por isso muitas mulheres aí na nossa centralidade são solteiras por causa do ego da mulher querer passar os níveis dos homens. Contrário, sou contrário. Vamos ver. Uma mulher educada e que tem na verdade princípios bíblicos, é só nós olharmos na natureza da mulher. A mulher em si só ela partilha, porque partilha o amor com a sua família. A mulher educa a família. Aliás, nós temos exemplos claros de pessoas como a família Bush, o Bush pai, né? Que ela tem apenas o ensino médio, dedicou-se a ensinar os filhos, a educar os filhos, e nós tivemos pelo menos um dos filhos presidente da República, da maior nação mundial, não é? E outros filhos senadores que podem ser também presentes no futuro. Então você quer dizer que, desse ponto de vista, a mulher é a única que pode partilhar o amor e que pode partilhar também os bens que tem com a família, né? Então, desse ponto de vista, eu discordo com Servir, mas porque o que ocorre é que nós desvirtuamos as coisas, não é? Porque quando nós pensamos... Eu fico triste quando ouço, por exemplo, histórias de mulheres que têm lares, mas fizeram coisas sem o marido ter conhecimento, né? Construíram residência sem o marido ter conhecimento, não há, infelizmente, esse tipo de informação. E depois que xingam o marido torna-se praticamente um pano de chão dentro de casa. Estas sim, essas são as tais mulheres empoderadas, mas do ponto de vista negativo. Uma mulher empoderada não pode ter cada filho com seu pai, tem 7 filhos, mas todos de pais diferentes. Esta mulher é vergonha da sociedade. Não podemos dizer que esta mulher é empoderada e que sirva na verdade de exemplo. Não é exemplo nenhum. Não é exemplo nenhum. Mas Rosário Candimba, esta imagem que estamos a trazer aqui de mulher empoderada, só estamos a ver no lado negativo, ou o termo em si já é pejorativo? Não, para mim o termo é pejorativo. Em primeiro lugar, a emancipação da mulher é pejorativo. Este termo é pejorativo. Aliás, nós sabemos a origem deste termo, para nós vermos que é do nosso ponto de vista pejorativo. Agora, claramente que nós todos devemos incentivar que as mulheres sejam enquadradas no sistema de ensino, tudo isso. Agora, a mulher precisa saber que o homem, do ponto de vista prático, vai ser sempre superior. Ele pode até ser um burro, pode não estudar muito, mas do ponto de vista biológico, vai ser sempre superior à mulher. Aliás, a própria Bíblia diz que o homem foi colocado no lar como cabeça,
provedor. É o homem que tem que, na realidade, fazer isso. Agora, vamos me colocar uma pergunta. Se a mulher não tem emprego, se o homem não tem emprego, como é que vai ser? Não, mas apesar de tudo isso, a mulher deve olhar o marido, apesar de não ter emprego, deve olhar o marido como cabeça e deve, do nosso ponto de vista, respeitá-lo, porque só desta maneira é que o casal poderá ter uma família na realidade feliz. O Arnaldo Chisapa, vê o que a Bíblia diz. A mulher sábia edifica a sua casa. Quer dizer, o trabalho de edificação do lar é da mulher. Essa responsabilidade não é do homem como tal, mas recai à mulher. Só que a insensata destrói. A insensata destrói com o quê? Quando quer subjugar o marido, quando não quer cumprir com o seu verdadeiro papel, principal papel, porque o resto é acessório. Quando o principal papel é educar os filhos. E se não fizer isso, claramente que vai ter o seu lar destruído. Por isso que nós vemos empoderadas na Oma, na Lima, enfim, em outras que são divorciadas. Essas não servem de exemplos para ninguém. Não servem de exemplo para ninguém. Mas esse grupo que defende esta corrente de empoderamento feminino, elas alegam que a Bíblia é machista. Também concordam com essa narrativa que elas defendem, porque dizem que a Bíblia é machista, a Bíblia vem para baixar, né? Pôr por baixo o nível da mulher. Elas dizem isso. Não, eu não olho muito isso. E, aliás, se nós olharmos na Bíblia, que os papéis já foram definidos já há bastante tempo. Os papéis já foram definidos há bastante tempo. Há papéis. E as pessoas têm que, na realidade, homens e mulheres precisam saber os seus verdadeiros papéis. Qual é o papel do homem dentro da sociedade? Qual é o papel da mulher dentro da sociedade? Eu não estou aqui a dizer que eu sou contra mulheres que chegam a determinados cargos como diretoras de gabinetes, tenham salários superiores aos seus maridos. Não sou contra isso. Mas a mulher precisa saber que, apesar de estar ali, precisa também tem um grande dever de cumprir com as suas obrigações. Olha, no outro dia, eu acompanhei uma entrevista de alguém que muitas das vezes falam mal, que é a cantora Yola Semedo, que disse que eu posso dar os shows que tiver que dar, posso fazer o que tiver que fazer, mas eu não vou esquecer o meu real papel. Sabe qual é o papel que ela diz? Que é preservar o meu lar, preservar a família, respeitar o meu marido. Isto é que é importante. Por isso é que as mulheres empoderadas de hoje perdem as famílias, perdem os lares, porque acham que podem subjugar todas as pessoas e não sabem na realidade o seu verdadeiro papel. O Arnaldo Chisapa está nos acompanhando a partir da Huila, e obrigado também a Zuleika, que está nos acompanhar a partir também da cidade da capital aqui no Cuito. Mas o Arnaldo Chisapa, ele quer um exemplo, ele quer entender para também poder enriquecer o próprio seu lexo. Ele quer saber se o Dr. Rosário Candimba foi me mandando a mensagem, possa pelo menos exemplificar, né? Uma mulher empoderada, como é que ele vai identificar? Não, se nós olharmos o termo empoderamento, significa posse. Posse, ok. Empossar, quer dizer, dar posse, dar poder, dar autoridade à mulher. Em princípio é isso. Só que esse poder não pode ser dado de bandeja, deve ser conquistado pela própria mulher. Porque eu costumo sempre dizer o seguinte, que nós não vamos, na realidade, ter pessoas em determinados lugares que não estudaram. Quer dizer que ela tem que estudar, tem que se inserir na sociedade, tem que ir para as diversas áreas do saber, para a economia, para o judicial, para a enfermagem, para a medicina, para todas as áreas do saber, porque só desta maneira, e aliás, nós hoje já estamos a evoluir porque, por exemplo, conheço várias mulheres que estão na área de mecânica, isso já é positivo, quer dizer que elas devem conquistar, mas essa conquista não deve fazer com que elas subjuguem as pessoas. Eu só chamo sempre a atenção isso, não é? É mais ou menos isso. Então, dar poder, empossar, dar autonomia, é mais ou menos por ali, porque eu fico triste quando vejo mulheres que aparentemente são empoderadas, mas do ponto de vista prático são tristes, são infelizes. Infelizes porque apesar de terem este poder financeiro, ela quando olha para os filhos, tem 7 filhos com pais diferentes, é completamente triste.
o Servir a Jesus diz que normalmente as mulheres empoderadas estão a ser solteiras, quase os homens fogem a ela. Também concorda com essa visão? Não, se a mulher não me respeita, não respeita o marido, não respeita o homem, porque em tudo isso é respeito. Vê o que a Bíblia diz. A Bíblia, para o homem, diz o seguinte: vós, homens, amai as vossas mulheres. Né? Para as mulheres, dizem: vós, mulheres, amai os vossos maridos e sujeitai-vos a ele. E quem ama é capaz de fazer tudo o que estiver a seu alcance para fazer feliz o parceiro ou fazer feliz a parceira. É capaz de tudo isso. Claramente que um homem que se vê que não está a ser amado, não está a ser sujeitado, é capaz de se sentir inválido no lar. E claramente que esse abandona a mulher, ou mesmo vai ser a mulher a expulsar o homem de casa. Infelizmente também isso ocorre na nossa sociedade. Hoje normalmente, como o Rosário disse ao princípio, que este termo quase antigo, mas é mais do lado do Ocidente, é isso, né? É mais um termo ocidentado para poder ser já no contexto africano. Só que nos últimos dias, Candimba, nós vemos que até esta corrente já está entrando nas igrejas. As mulheres dentro das igrejas, já há associações de algumas mulheres dentro das igrejas que também realizam encontros de mulheres empoderadas. Outras até já dizem deixar de panelas, né, de mulher empoderada, porque elas simplesmente não afirmam do termo mulheres empoderadas, mas quando você vê aqueles encontros de deixar de panelas, já está mostrando o ensinamento de empoderamento do lado feminino. O que é que você vai embaixo? A igreja é o seguinte: a igreja precisa definir alguns papéis. Eu não quero, tipo assim, criticar religiões antigas, ou seja, as nossas religiões, particularmente as tradicionais. Mas se nós olharmos na Bíblia, não vamos encontrar mulher pastora, quer ver? Nós começamos ali. Vamos ver, uma mulher pastora obrigatoriamente tem que ter um marido pastor. Sabe por quê? Porque depois vai haver conflitos em casa, conflitos de interesse. E esse casal pastor não pode ser casal de pastores de igrejas, ou seja, que estão a dirigir igrejas diferentes, do meu ponto de vista. Está vendo? Se eu tenho a minha esposa, a minha pastora, vamos imaginar que eu sou pastor Rosário e pastora Hilda. É a própria igreja que vai promover a separação quando pega esse casal de pastores e coloca em igrejas diferentes. Então, suponhamos um exemplo: o pastor Rosário está numa igreja, a pastora Hilda está noutra igreja. Então, errado. Quer dizer que nós estamos a... Vamos ver. Por exemplo, no ponto essa pastora, se quiser promover encontro de casais, vai fazer como? Isoladamente. O pastor lá da igreja dele vai fazer o encontro de casais e o pastor vai fazer o encontro de casais aqui. Aí podemos dizer já uma separação eclesiástica. Sim, estamos aqui a dizer que, do meu ponto de vista, a mulher nem sequer devia ser pastora. Porque o trabalho, do meu ponto de vista, da mulher é mais de servir à comunidade, educar as crianças dentro da igreja, e mais do que isso, sabe, outro papel qual é? É promover encontros com os jovens, vamos dizer assim, com as próprias mulheres, não é? Porque infelizmente a causa de muitos divórcios dentro da igreja tem sido, na realidade, a pouca preparação que as mulheres têm. Então, mais do que preocuparem-se em serem pastoras, deviam se preocupar fundamentalmente em ensino do lar, ensino da família, e servir melhor à sociedade. Rosário Candimba é a favor de que a sociedade deve conversar, a sociedade deve sentar para poder repensar aquilo que são paradigmas. Então, para si, caro internauta que está nos acompanhando nessa nossa live, pode também nos comentários escrever a sua sugestão, o que você pensa do tema, a sua contribuição. Estás a favor, né? Estás à vontade, uma vez que nós estamos a falar do empoderamento feminino. Alguém quer saber o que é sujeitar e o que é submissão? Rosário Candimba. Não, submissão é, vamos dizer assim, envolve subjugar, né? E a mulher não deve ser subjugada, e não deve ser subjugada, mas a mulher deve
tipo assim, essa sujeição não obriga a mulher estar debaixo do tapete do homem, porque infelizmente nós homens também tratamos muitas vezes as mulheres como se fossem trapos de chão, objetos que não têm qualquer valor. Não, mas nós devemos usar a mulher como um vaso. A Bíblia fala um vaso de bênção, mas devemos usar a mulher como se fosse um instrumento mais precioso que nós temos. E esse instrumento mais precioso que nós temos deve ser bem cuidado, deve ser bem tratado. E claro, isso não é subjugar, não é subjugar. Saber os papéis, definir os papéis dentro de casa. Por exemplo, você no lar, devemos saber os papéis. Por exemplo, nós não vamos concordar quando um homem é obrigado, estamos a querer dizer obrigado, a fazer todos os dias o trabalho de casa, porque ele não consegue fazer isso. Ok. Mas não estamos a querer dizer que é errado o homem fazer serviços de casa. O homem pode fazer serviços de casa e deve fazer serviços de casa para ser exemplo para os filhos. Mas os homens não fazem isso. Viva! Os homens não fazem isso. E vamos dar aqui um exemplo. A mulher não está doente. Não está doente nem nada. O homem acorda de manhã, está a lavar a roupa, está a cozinhar, está não sei o quê. É normal isso. Quer dizer que a própria sociedade, mesmo até ocidental, vai criticar o marido por aquele lar. Porque um lar é normal. Mas vou dar um exemplo. Eu faço muitas vezes serviço de casa. Faço muito. A minha mulher trabalha fora e eu sou obrigado durante a semana Rosário Candimba faz trabalhos de casa, atenção. Mas isso não me faz ser mais homem ou menos homem. Ao domingo, por exemplo, particularmente, nós temos que definir aqui algumas coisas. Nós vamos à igreja, entramos à mesma hora. A mulher tem que acordar às 4 horas para fazer o serviço de casa. Tem que fazer todo o serviço de casa às 4 horas. Preparar as crianças. Chega em casa, chega no lugar de culto na igreja, apanha sono porque fez todo o trabalho de casa sozinha. Então alguma coisa não está certo. Então dizer o seguinte, que o que deve haver aqui é uma partilha na distribuição de responsabilidades, porque só desta maneira, na atribuição de responsabilidades, só assim, desta maneira é que nós teremos, na verdade, famílias mais sólidas e teremos poucas vezes as mulheres empoderadas que não têm, infelizmente, maridos. O Rosário acaba de dizer que as mulheres empoderadas não têm marido. Muito obrigado por você que está nos a acompanhar. Também queremos desejar uma feliz noite para o nosso amigo Pedro Agostinho, que também sentimos o seu feedback e está conectado conosco. Olha só, para muitas das vezes, sobretudo estamos a falar para um público religioso, estamos a falar para os cristãos, às vezes nós entendemos mal um contexto bíblico. Eu costumo dizer assim, uma mal interpretação da Bíblia é uma maternidade de heresia. Quando você entender ao pé da letra a palavra sujeitar-se, você vai entender em dominar, vai entender em ocupar e vai entender em subjugar. Mas só que atenção, não é isto que Deus quer dizer de que o marido, o domínio que Deus quer do marido para com a mulher, não é na vertente de escravizar, mas é na vertente do homem entender o seu real papel. Por qual é o papel do homem? É o cabeça do lar. Quem deve providenciar alimento em casa é o homem. Quem deve providenciar sustento em casa é o homem. Não estamos a dizer que a mulher não pode fazer isto, mas pode fazer. Só que neste preciso momento, o homem é o responsável de casa. Dali para esse trabalho não ficar muito subjugado ao homem ou subesforçoso. Então, ali existe a razão de Deus ter trago a mulher como auxiliadora perfeita do homem. Vejamos, se você ler Salmo capítulo 60, versículo 11, vais encontrar os homens a chamar Deus de auxílio. Ó Deus, o nosso auxiliador. Mas em Gênesis também encontramos Deus a chamar a mulher de auxílio. Só que Deus dá um atributo à mulher, aquilo que ele é.
Olha, vamos lá ver, Deus faz a vida, mas quem traz a vida ao mundo é a mulher. Então, o homem só é homem quando estiver bem com Deus e quando estiver bem com a mulher. Por isso que o homem neste meio, se tiver mão com a mulher, atenção, também as coisas na tua vida não andam bem. Se tiver mão com Deus, também atenção, na tua vida também as coisas não andam bem. Alguém disse pelo contrário, meu irmão, te faz mais homem. Os outros devem se inspirar. Parabéns, Mano Rosário Candimba. Oh, uau, descer um grande. Atenção, não estamos a dizer que o homem não pode fazer trabalho doméstico. O homem deve fazer trabalho doméstico, mas também a mulher deve respeitar. Só que existe mulher que eles abusam desta liberdade. Acorda, é o teu dia de lavar as fraldas. Sinceramente, mãe. Acorda, é o teu dia de limpar. Nós sabemos que o trabalho é nosso. E vós estão ali para ser uma auxiliadora nossa. Nós sabemos. Mas atenção, devemos respeitar a hierarquia da natureza. Qual é a hierarquia da natureza? Foi o próprio Deus. Este evangelho é vertical. Sai dos céus para a terra. A mulher é o corpo. O homem é o cabeça. A sociedade é muito machista e muitos homens pensam que nós mulheres somos vossas escravas. É verdade, né? Dependendo da cultura. Mas também há mulheres que ela própria que se inferiorizam. Eu já vi mulheres, não quero citá-la porque ela foi educada assim e foi criada assim, que não permite ao seu homem ajudar na cozinha. Ela sente-se inferiorizada. Não estás a me tirar o meu título. Eu já vi mulheres assim. Como também já vi mulheres que não, as minhas unhas são tão compridas que eu não posso pegar na comida. Você não casou uma empregada para casa. Pois estamos a falar de empoderamento. No ponto de vista social, e não queríamos tocar aqui no ponto de vista bíblico, mas não tínhamos como não fazer uma circunscrição naquilo que são os paradigmas bíblicos. E o Rosário Candimba disse bem na sua introdução. A Bíblia não fala de mulher empoderada. A Bíblia fala de uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa é aquela que cuida bem do seu lar. Uma mulher virtuosa é aquela que faz do seu lar o seu leito viçoso. Leito viçoso é o quê? É aquele momento que o homem sente mais saudade de estar em casa do que na rua, do que no serviço, do que no outro sítio. A casa deve trazer saudades. E muitas das vezes, a casa que o homem deixa sem ter saudade só está ali, sabe por quê? Por uma obrigação da lei da natureza. Empoderamento feminino é a nossa conversa hoje no nosso serão com o meu amado irmão e amigo e companheiro e compatriota, o Rosário Candimba. E nós estamos a falar bem, não estamos a dizer que nós somos detentores do conhecimento, mas estamos a partilhar que é aquilo que a sociedade é. E nós devemos nos redefinir a nossa meta, o que é que nós queremos. É só ver aquilo que se faz naquele chá, aquele chá aí. Muitas das vezes eu chamo aquele chá como um encontro de prostituição. Eu chamo aquele chá como um autêntico palco de desvirtualização da própria nossa cultura. Obrigado, meu amado irmão Coafeca, gostei do live. Doutor, estamos a falar do empoderamento feminino. Hoje há sempre uma corrente. E esta corrente quer encontrar poder a qualquer custo. Se você não pode encontrar o poder para poder inferiorizar o outro. A mulher não deve inferiorizar o homem. De tal igual que o homem não pode inferiorizar a mulher. Mas só que a própria lei da sociedade define paradigmas e meta. E a Bíblia diz, vós homens, amai as vossas esposas. Vós esposa, respeitai os vossos maridos. Onde tudo flui com amor, honestidade, não vai existir ocupações de papéis. As coisas vão fluir naturalmente. Há homens que não respeitam e nem valorizam o trabalho de uma mulher. Faz. E para muitos, toda mulher que faz trabalho de casa
ou seja, não trabalha na função pública, é banalizada. Este é um paradigma errado que a sociedade tem. Mas só que a mulher também, e disse bem o Rosário Candimba, nós não concordamos com muitos homens, não digamos anátemas, que para eles a mulher só devem ser trabalhadoras domésticas. Só que muitas das vezes a história nos mostra que a mulher, quando não trabalha na função pública, é mais amada, é mais amável, é mais carinhosa, é mais preocupada, é mais cuidadosa, é mais presente. E quando a mulher encontra trabalho, sinceramente, o homem em casa fica tapete. E a sociedade nos prova isso. Agora, entre preservar o lar em trabalhar e não trabalhar, melhor não trabalhar. E isso é errado. Mas só que a sociedade nos mostra isso. E esta também é com o Rosário Candimba. Rosário Candimba, vamos lá, estamos a continuar com esta temática e estamos a receber muitas mensagens. Recebemos também um feedback do nosso amigo Quafeca e muitos estão também a mandar mensagem. Podemos continuar com a temática e estava a dar a palavra. Nós estávamos a dizer que nós temos que começar a educar e joga aqui um papel muito importante, porque vê que antigamente as coisas dos divórcios eram outras. Hoje são porque a mulher estudou. Assim mesmo. Hoje são porque a mulher estudou, porque a mulher tem um nível superior, às vezes ganha mais que o marido, tornou-se licenciada, tudo isso. Então é importante nós começarmos a perceber essas coisas. Vamos ver, eu não sou contra, porque sou cristão, não sou a favor, vamos dizer assim, como é que se diz? Não sou a favor da poligamia. Mas observe o seguinte, antigamente a nossa mãe poderia ter, o nosso pai poderia ter 2, 3 mulheres, mas a mulher continuava em casa. Sabe por quê? Porque a mulher crescia com o hábito de que, apesar de tudo isso, eu tenho aqui o meu papel, o marido é meu. Mas hoje o que é que ocorre? O marido é infiel. A mulher o que faz? Também vai ser infiel. E a pior sujeira é esta exatamente. Por quê? Porque a mulher acha que eu já sou mais autônoma, eu posso fazer as coisas do jeito que puder, eu posso viver do meu jeito, então não me interessa nada o que esse marido me faz, porque o que mais importa é que eu tenho meu dinheiro, tenho tudo isso e posso viver do jeito que eu quero. Então chamar aqui a atenção que nós temos que recuperar aqui alguma coisa. Em primeiro lugar, trabalhar no sentido de que nós possamos ter na nossa sociedade famílias estáveis, porque a estabilidade das famílias que vai fazer com que o país também melhore, porque o país, as sociedades, particularmente nas casas das igrejas, só desenvolvem se tivermos aqui famílias estáveis. Porque é verdade, nós não estamos aqui para insinuar alguma coisa, mas antigamente a nossa cultura, os nossos avós, né, os nossos bisavós, 3 avós, tinham quase 10 mulheres, estavam no mesmo sítio e todas viviam ao mesmo sítio e dificilmente houve-se relato de que o avô foi corneado, foi traído, né? O avô, a mulher, não. E hoje em dia, quase esse que disse bem o amigo Rosário, que hoje existe a mesma moeda, né? Existe a mesma moeda, quase as mulheres querem pagar com a mesma moeda. Só que nesse desafio entre a mulher e o homem, esse resultado estamos a ter essa sociedade doentia, esta sociedade sem rumo, esta sociedade sem identidade, esta sociedade que não tem um caminho a poder percorrer, porque nós vivemos em desafio, a vez de recuperar aquilo que é do bem próprio, porque suponhamos, a mulher é mãe, o nome mãe é mais poderoso, e eu que tenho dificuldade de ser uma mulher empoderada, cuida bem dos seus filhos. Não sei, uma mulher empoderada. Não, as empoderadas desse tempo, olha, eu falo sempre o seguinte, a minha mãe foi empoderada, sabe por quê? Porque a minha mãe conseguiu educar 3 pessoas que chegaram ao nível médio no tempo dela, antes de morrer. Não, dos 8 filhos, 5 chegaram ao nível médio naquele tempo. Estás a ver? E hoje nós temos
temos alguém que pelo menos está a terminar agora o superior e em contrapartida, né, está aqui o Rosário, que não é exemplo para a sociedade, né, mas estamos aqui a lutar para tentar dignificar não só a família, mas tentar agradar quem nos gerou. E em contrapartida tem vários netos formados, tá vendo? Vários netos formados em várias áreas do saber. Então estamos aqui a dizer que a minha mãe e os nossos pais naquele tempo foram empoderados à sua maneira, porque dedicavam-se. Eu falo sempre o seguinte: a minha mãe vendia sangue, estás a ver? Para sustentar a família. Então, o que a gente deve saber é que este dinheiro que as pessoas ganham, o poder aquisitivo que você tem, no final das contas deve ser para segurar o lar, para sustentar a família. E só desta maneira que nós vamos ter na realidade sucessos. A Adriana nem para querer entrar ao live, mas, mano, seria bom termos essa conversa, esse feedback aqui nos comentários. Respeito a vossa opinião, mas não concordo, é verdade, é normal. Será que toda empoderada não tem marido? A maioria. A maioria. Este é o exemplo que nós temos. Estes são exemplos, infelizmente, que nós temos e nós temos que lutar todos para mudar. Mas são as mulheres que têm que mudar isso. São as mulheres que têm que mudar, é verdade, de facto. Não somos nós os homens. Aliás, sim. Quem decide não ter marido ou separar são as mulheres muitas vezes. São. Então, é só isso. Sim, porque a mulher é empoderada, o próprio nome é empoderada, diz tomar posse, né? Quer ocupar o lugar, quer ser o cabeça, quer ser a dona, quer ser a tudo. Porque, na verdade, a mulher já é dona, é só ver que um bom marido tem que ter uma boa esposa. Mas não é preciso passar por cima do homem, né? Por cima do homem. Mas a sociedade já nos mostra isto, porque nós queremos trabalhar com a escala. A sociedade nos mostra isso, que as mulheres que se dizem empoderadas, e desse bem o nosso amigo servir a Jesus, elas terminam solteiras, estão ali. E hoje encontramos muitas mulheres que começaram empoderadas, agora a idade já está lá avançada, e são essas senhoras que estamos a encontrar nos óbitos, em vez de se preocupar a dar condolências, estão a procurar os novinhos. Porque ela perdeu todo o tempo na sua flor da pele com empoderamento. Agora a corrente foi. E hoje são as senhoras, porque é triste dizer isso. E o Rosário começou bem na sua introdução. Quando chamamos que é uma mulher empoderada, estamos a dizer que já possivelmente, né, uma figura da prostituição. Né? Infelizmente. Eu foco sempre a dizer, e já falo isso várias vezes. Sim. Nós hoje não temos exemplos, pessoas assim exemplares. E quando você olha nas igrejas, as tais mulheres empoderadas, infelizmente deixam a desejar. Nós somos os partidos políticos piores. Observe que é raro encontrarmos, por exemplo, secretários nacionais, provinciais, municipais da OMA, da Lima e de todas as outras associações femininas com maridos, está a ver? E muitas das vezes essas mulheres tornam-se objetos sexuais. E nas igrejas também acontece isso. Ok. Essas mulheres nas igrejas que são responsáveis nos partidos políticos e em outras associações, muitas das vezes se tornam objetos sexuais dos homens. E nós temos que aprender a mudar esse tipo de coisas. O mesmo acontece nos governos. E se a gente perguntar o seguinte: quantas mulheres nós aqui a nível do governo temos, por exemplo, administradores municipais e têm marido? Conta-se aos dedos. Okay. Estás a ver? E o que é que eles fazem? Muitas das vezes o que é que esse tipo de pessoas fazem? Preferem ficar com novinhos e não são exemplo. Quando forem no dia da mulher falar alguma coisa, não vão ter propriedade. Não tem propriedade, sim, não tem propriedade. Aquilo que elas até vão, os conselhos que eles até vão dar não tem credibilidade porque não tem base nenhuma. Ainda bem que o governador mudou o estado das coisas, porque ele está a obrigar essas mulheres
empoderadas a casar. Isto é positivo. Mas não deve ser casamento de fachada, tem que ser casamento na realidade exemplar. E que no final das contas, nós todos vamos sair a ganhar quando nós tivermos aqui pessoas que estão no governo, que estão a liderar as igrejas e associações, mas que estas pessoas sejam na realidade exemplares. Porque desde o ponto de vista que você como mulher vai contrair o seu matrimônio, minha irmã esquece, a sua independência acabou. Não é mais independente. Você agora é responsável de família. E você está sobre a alçada de um líder. E este líder, Deus deu o nome, homem. Homem. E o Rosário Kandimba tocou num aspecto muito importante, porque hoje quase todos os homens têm medo das suas esposas assumirem cargos de top no executivo. Sim, mas qual é o medo? É porque você sabe que provavelmente quando as mulheres chegarem no governo vão ser objetos sexuais do chefe. Aliás, quantas histórias nós vimos de casamentos que foram desfeitos porque a mulher chegou ao cargo de chefia? Então, infelizmente, essa é a realidade que nós estamos a viver. Mas só que também as mulheres devem ter a iniciativa de denunciar, não é? E ali, do meu ponto de vista, está aqui de parabéns a alguém que eu vou citar aqui o nome de Vitória Soares, que muitas vezes denunciou e tal, pessoas, quando ela foi vítima na realidade disso. Então as mulheres devem denunciar, porque uma mulher de valor não se deixa subjugar assim de forma fácil, estás a ver? Não se deve subjugar de forma fácil. Então é desse ponto de vista que nós temos que começar a caminhar e educar as pessoas no sentido de que elas possam na realidade ser exemplares na sociedade, exemplares em todo sítio. Mas Rosário Kandimba, muitas das vezes também elas é que assediam. Não fazem isso por uma ratoeira. Não, isto mostra muitas das vezes a fraqueza de algumas, não vou falar todas, de algumas mulheres. Porque eu acho que a melhor maneira de conquistar determinadas coisas, o nosso espaço, não é nada senão, vamos dizer assim, não é mais nada senão competência. Você deve conseguir as coisas, alcançar as coisas por mérito, competência. Não é por causa de ser instrumento de satisfação sexual porque você vai conseguir atingir seus objetivos. Pelo contrário, vais adquirir doenças sexuais não transmissíveis, porque não é por ali. Mas eu acho que as mulheres devem conquistar o seu espaço por mérito e não fazendo coisas que não servem para nada, porque usar o corpo como instrumento para alcançar os seus fins não te dá a satisfação necessária. É como se fosse uma bruxa que tivesse a enfeitiçar alguém para conseguir alcançar seus objetivos. As mulheres devem conquistar o seu espaço e as suas metas, seus objetivos, não vendendo e negociando o seu corpo. Este é um conselho que deve ser apegado e deve ser levado ao critério. Por quê? Mulher então é mulher. Não tem como. Ninguém vai desafiar como a mulher. Mulher é mulher. Mulher tem o nosso respeito, tem o nosso carinho. Mulher é tudo. É só para você ver que quando nós pegamos a palavra mulher e nós vamos contando letra por letra, vamos encontrar que a palavra mulher tem 6 letras. 6 letras, mas com 600 significados. Mulher é mãe, mulher é irmã, mulher é esposa, mulher é filha, mulher é sobrinha. E a mulher, ela deve ser vista não como um objeto sexual, porque também muitas das mulheres, elas é que se deixam influenciar. Senão a mulher é tudo. Por isso que existe um adágio que popular, que se diz que quem educa uma mulher, educa uma sociedade. E hoje... Educa uma nação. Educa uma nação. E hoje, esse fenômeno, empoderamento, de lá para lá, e os tais empoderamentos também já entraram na igreja, os valores são subvertidos. E disse bem o Rosário Kandimba que ele não concorda uma mulher ser pastora. O Rosário não concorda. Eu também não concordo e tenho uma opinião, mas não quero dizer aqui. E tem também versículos bíblicos que dizem isso, mas o contexto não é este.
Mas nós devemos respeitar a própria lei da natureza. Porque a mulher é tudo. A mulher é tudo. E nós estamos a falar de empoderamento. Rosário Canimba, qual seria mesmo o papel da mulher na sua participação, na inserção por exemplo, da Angola, né, como contributo de uma mulher para a democracia em Angola? Qual deveria ser mesmo? Não, em primeiro lugar, as mulheres, do meu ponto de vista, devem lutar para a formação. Várias áreas. Eu não gosto de separar que esse trabalho aqui é de mulher, esse trabalho é de homem. Em primeiro lugar, devem lutar para se formar. Este é o principal desafio, porque infelizmente várias mulheres não estudam, não se preocupam em estudar. Nos últimos dias já estamos a aumentar, porque vê que em algumas escolas e até institutos de ensino superior, as mulheres têm sido a maioria nas escolas. Isso é positivo. Isto é positivo. Esta é a primeira coisa que eles têm que fazer. E depois é procurar ter essa, vamos dizer assim, estabilidade financeira, para que não sejam subjugadas, porque o chefe só subjuga a mulher. Porque ela sabe que esta mulher não tem esta estabilidade financeira. Do meu ponto de vista deve ser assim. Mas dizer o seguinte: estudar deve ser o objetivo número 1, porque só desta maneira. E nós aqui em Angola, os doutores é que valem. Se você não é doutora, vão te subjugar mesmo. Mas em contrapartida, se tiver alguma família, se tiver um lar, deve lutar também para preservar este lar, porque só desta maneira é que na realidade vamos ter algum sucesso a nível da sociedade. E em terceiro lugar, temos que procurar ser exemplo. Cada mulher deve lutar para ser exemplo no lar, exemplo na família, exemplo na sociedade, né? E a Bíblia fala isso, chama isso de procurar ser uma pessoa íntegra. Íntegra é, do meu ponto de vista, alguém que não tem qualquer acusação contra ele. A gente não olha para ele e não conseguimos encontrar algo para lhe acusar. Só desta maneira é que vamos ter sucesso. Se caso contrário, infelizmente nós vamos ter, porque a mulher é o espelho da sociedade. A mulher é o espelho da sociedade. E esse espelho da sociedade essa conquista para ser espelho da sociedade deve ser uma luta de todos nós. Estou a gostar, muito obrigado. Nós não estamos a fazer isso por uma audiência, não. Nós não queremos ter like, não queremos ter comentário, porque nós não nos preocupamos com o comentário. Nós aqui, o nosso objetivo é mostrar o nosso contributo daquilo que é um fenômeno na sociedade, e nós estamos a manifestar. Por isso que muitas das vezes somos chamados como ativista social. Mas estamos a fazer nosso trabalho, não para ter reconhecimento nem nada. E estou a gostar. Aqui a Mana Adelina Nepa, ela diz como justificam o fato de existirem mulheres empoderadas com as suas famílias constituídas e bem-sucedidas. Simples. O que ocorre, Adelina, é que quando a mulher os homens conseguem reconhecer os seus papéis, o casal consegue reconhecer os seus papéis, ajuda mútua. E este casal vai ter, na verdade, algum sucesso na vida. Vai ter muito sucesso na vida, vai ter prosperidade. Eu dei aqui exemplo no início, eu sei que a Mana Nepa, um abraço, entrou um pouquinho tarde. Falei de duas famílias. A primeira família que eu queria falar, falei de uma, é da família Bush. A Susana, ou Bush, a senhora Bush, é melhor chamar assim. A senhora Bush tinha apenas o 9º ano de escolaridade. Está a ver? Mas conseguiu educar, fazer com que a sua família fosse uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. Teve o marido presidente da República, né? Presidente da República da maior nação do mundo. Teve um filho, presidente da República da maior nação do mundo, e tem 3 filhos, senadores. Este é um exemplo prático. O segundo exemplo que eu queria falar é também de uma família que atualmente é presidente do Brasil, né? A família Silva, a família Lula. Né? Família Lula. A esposa de Lula da Silva tem apenas a 9ª classe, que é o ensino fundamental, a 9ª classe. O marido tem o ensino médio feito, né, doutor? Né?
mas tem a nona classe, mas em contrapartida tem, ela conseguiu fazer do seu marido, ela conseguiu fazer isso, conseguiu fazer do seu marido presidente da República e tem 2 filhos que são senadores também. Então já você quer dizer que quando o casal consegue reconhecer aqui o seu papel no lar, consegue diferenciar aqui o seu papel no lar, a mulher vai ajudar o homem e o homem vai ajudar a mulher. Aliás, a Bíblia diz que a mulher é que é, vamos dizer assim, auxiliadora do homem. Idônea, né? Auxiliadora. Sim. E que ele seja idôneo. Então, o homem, quando a mulher tiver a ter sucesso, o sucesso não vai ser da mulher, mas vai ser do casal. Do casal. Não é? O marido, se chegar a governador, se chegar a não sei aonde, o sucesso não vai ser da mulher, o sucesso não vai ser do marido, o sucesso vai ser do casal. Aliás, se podemos ser mais ambiciosos, o sucesso vai ser da família. Mana Adelina, nós não estamos aqui a generalizar e nós estamos a trabalhar com as escalas. A nossa visão crítica daquilo que nós vivemos no dia a dia tem nos mostrado mesmo isto, que todas as mulheres que vão sempre nessa escala de mulheres empoderadas, a maioria dessas não tem marido. Nunca nós encontramos uma mulher com marido de ser ponderada. Todas as mulheres que nós vemos e conhecemos, que se dizem serem empoderadas, a maioria delas não tem marido. E isso nós trabalhamos com isso, nós temos visto, eu no nosso dia a dia, por isso que nós estamos a falar aqui, alguma coisa que está vindo da cabeça, não, nós estamos a trabalhar porque são dados. E há uma pergunta muito importante que a Mana Adelina faz, que elas estudaram e é por isso que chegaram onde estão, no topo. Não, não estamos aqui a colocar de lado, ou seja, a dizer que as mulheres não devem conquistar as coisas, não devem lutar para ter as coisas. Claro, algumas têm estudado, mas alguns, infelizmente, alguns fazem o teste do sofá, ou o teste de cadeira, ou o teste da cama, para conseguir atingir o seu objetivo. A grande maioria tem essa. Anda, explica bem, o teste do sofá, de cadeira é o qual, então? Infelizmente, algumas têm feito isso. E isso não dignifica a mulher. Olha, não podia sair uma informação e ninguém apareceu para desmentir que várias mulheres que conseguiram trabalhar em algum órgão de comunicação social, que eu não vou dizer o nome, têm feito tal teste, aliás, se é no gabinete, têm feito o teste de cadeira, estás a ver? E é errado isso. Eu não fico feliz quando acontecem esse tipo de situações. Rosário Cadimba, o teste de sofá, será que ela vai levar, recebe ali a folha esferográfica, escrever no sofá? Mas espera ali, isto quase não seria assim. Infelizmente tem sido assim. E são poucas as mulheres que denunciam. Aliás, naquela notícia que foi tornada pública, algumas mulheres que não aceitaram foram afastadas. Sim. Mas isso não porque ali tem também aquilo que nós chamamos a dignidade da mulher. Né? A mulher precisa se dar e deve se valorizar, mostrar que é digna. Sim, digna, sim. Para representar não só o marido, está a representar não só os filhos, mas está a representar a sociedade, está a representar assim mesmo. as mulheres todas deste país, estás a ver? E é isto que as mulheres devem começar a olhar e não fazer do seu corpo instrumento para atingir os seus fins. E uma mulher deve ter a ousadia de dizer que o meu corpo não é para quem quer, mas sim é para quem merece. Porque isso você estaria a se ajudar, a se dignificar e a se afirmar na sociedade. Por quê? Quando uma mulher se dá sempre ao fácil, não ajuda, é ali que o próprio papel da mulher vai estar desprestigiado, porque é só vermos hoje, a nossa sociedade quase maioritariamente é mulher, e quase as mulheres é que deviam lutar pelo seu próprio real papel na sociedade, e só vemos onde a sociedade está. Onde estão as mulheres? Porque quase a escala é maior, são poucas mulheres que estão nos lugares cimeiros, e nós respeitamos, que estão ali por competência,
digamos, competências profissionais, competências acadêmicas. Mas aquilo é do nosso dia a dia, e com os relatos, com algumas críticas que a sociedade tem dado, tem demonstrado, é que as mulheres encontram uma outra forma de poder estarem lá naqueles lugares cimeiros, e não é bom, porque nós estamos a dizer aqui o empoderamento, já, já dissemos ao longo do nosso debate, da nossa conversa, do nosso serão, o empoderamento não é algo saudável, mas é algo que vem desestruturar a família. E disse bem o nosso amado irmão Coafeca, que a família deve conversar. A educação de base é muito importante. Obrigado, uma grande verdade. É verdade, Crisóstomo. É uma grande verdade. A família deve ser um guardião de valores. A família deve ser uma reserva moral. A família deve ser uma caixinha de valor. Hoje vimos a família quase desestruturada. Acompanhei esta notícia triste, infelizmente, trata-se da prostituição. Houve outras apresentadoras com caráteres que negaram-se a este teste de sofá. É a Adelina Neto. Sim, é que aquilo que nós estamos a dizer, que isto é positivo, né? Quando as mulheres começam, mas tem que denunciar também. Sim, denunciar. Porque, infelizmente, existem também homens predadores, isso é completamente errado. Sim, devoradores, satânicos. Que aproveitam-se do cargo que tem, da função que tem, do posicionamento que tem, para subjugar as pessoas. Isto é completamente errado. Mas as mulheres têm que ter coragem de denunciar. Não é? Ainda bem que a nível do legal o assédio sexual já é crime, não é? E é crime pesado, mas as mulheres têm que também denunciar quando sentem-se estão numa situação completamente delicada, e os órgãos de justiça têm que julgar muito bem esse tipo de casos, e só desta maneira, só quando começar a haver uma maior cultura de denúncia é que nós teremos uma sociedade melhor. Agora, quando você se cala, quando a mulher, por exemplo, usa o instrumento, usa o seu corpo para conseguir aprovar na escola, para conseguir ter 10 na escola, ela mesmo usa o seu corpo para atingir os seus objetivos, aí nós claramente vamos ter aqui algum problema e o país não vai melhorar. Rosário Gandima, os homens também são assediados. Sim, mas o que ocorre é que o assédio, ao contrário, tem sido em menor número, né? Em menor número. Nós ainda temos, aliás, na nossa cultura, é raro encontrar, dizer assim, mulheres a conquistarem homens, né? São casos raros. Mas vamos aqui dizer que acontece mais ao contrário, né? Que homens e mulheres aproveitam-se homens aproveitam-se do posicionamento que têm para conquistarem e subjugar as mulheres, que do nosso ponto de vista é errado. Mas mulheres, Bananepa, tem que denunciar. Pega esses homens, leva a tribunal. Leva a tribunal, vai ser julgado, vai ser condenado, vai pagar algum valor de indenização. E ali também estaria nos ajudar para poder termos valores, né? Quem faz isso estaria ajudar a sociedade, né? Para ter valores. Mas se uma senhora assediar um novinho, também pode se queixar na justiça? Vai queixar. Todo assédio sexual, homem e mulher, é crime. Se um homem assediar uma mulher, é crime. Se a mulher assediar um homem, também é crime, pode denunciar. Agora, o maior problema muitas das vezes é que nós tentamos, vamos dizer assim, desprezar desvalorizar este tipo de denúncia. Então os órgãos de justiça devem fazer o seu papel, que é mesmo atuar quando alguém se sentir lesado ou lesada. A pessoa, quando se sentir lesada, deve-se atuar, deve-se queixar. E temos ali os órgãos próprios, que temos os serviços de investigação criminal, levar a queixa e para ser solucionada a questão. Porque a mulher deve ser valorizada, a mulher não pode ser uma isca para poder satisfazer a necessidade masculina, não. Mas a mulher, ela deve ser um vaso de ouro e de honra, empoderadas, não no sentido de descredibilizar,
não no sentido de descredibilizar ou desvalorizar o homem, mas empoderamento no sentido de oportunidade, valorização da mulher na sociedade. Só que este valor, de uma forma subjetiva, já é para dar volta para ficar em cima do homem. Não. É assim, eu não gosto muito de olhar se a mulher deve ficar em cima ou deve ficar embaixo. Não discute muito isso, Eu não olho muito a questão por ali. Por isso insisto sempre em papéis, definir os papéis. Os papéis devem ser claros. A sociedade primitiva conseguiu dividir os papéis. O homem dedicava-se à agricultura e a mulher e as crianças dedicavam-se à caça e à recoleção de animais e frutos silvestres. Quer dizer que os papéis das pessoas devem ser assim. Já foram, do nosso ponto de vista, definidos. Quer dizer que a lei da natureza conseguiu definir os papéis dos dois. Agora, cabe o casal conseguir perceber bem, diferenciar os seus papéis e deixar de ver aqui algum problema, porque eu não olho muito se a mulher tem que passar em cima, tem que passar em baixo, né? Se a mulher tem que ganhar mais que o homem, né? Ou tem que ganhar menos que o homem, mas o que importa é que cada um define os seus papéis. Apesar de a mulher precisa ter a capacidade, a sabedoria de perceber que o facto de ganhar mais, de ter um salário superior ao do marido, um ordenado superior ao do marido, não faz dela melhor ou inferior ao marido, tá sabendo? Mas que ela precisa perceber que aquilo que ganha serve para compensar ou ajudar o marido, tá sabendo? E é mais ou menos por ali, não é? Eu costumo sempre dizer, aliás, alguém se calhar está aqui a me ouvir. Eu tenho um salário quase 2 vezes inferior à minha mulher, mas isso não tem constituído problemas em casa, tá sabendo? Porque nós ela consegue saber que no final das contas nós todos estamos a trabalhar para o bem da família. Essa é a ideia, ok. Para o bem da família. Sim, senhora. E para o bem de todos assim nós. Mesmo. Só desta maneira que nós vamos ter sucesso. Agora, se a mulher perceber que o valor que eu ganho é superior e posso usar aquilo que eu tenho, é que sei que eu faço, eu tenho uma completa autonomia, claramente vamos ter aqui algum problema. A Adilda Nepa, na verdade, ela diz que ainda falta-nos a cultura jurídica. Sim, infelizmente, falta esta cultura jurídica. As mulheres, mas Nepa, ao nível das vossas associações femininas, assim mesmo, devem ok, continuar a palestrar isso, ensinar isso, que as mulheres precisam denunciar e não sentir medo quando o que ocorre. Muitas das vezes nós pensamos o seguinte: o diretor Rosário que está a assediar-me. Não, está a me assediar. Okay. Né? Estou a ser vítima de um assédio por parte do chefe fulano, e se lhe denunciar vou ter aqui algum problema, você expulsa da instituição. Não, é que a lei também garante isso, que ninguém deve ser, ou seja, a ninguém deve ser prejudicado quando apresentar uma denúncia. A lei dá esta proteção, mas quem tem um grau de instrução maior é que deve começar a denunciar mesmo, a ensinar as outras que nós temos que denunciar, porque este tipo de ações é completamente negativo. Nós não podemos, na realidade, fazer com que, por exemplo, vender um lugar pelo corpo, a princípio é sujo. E nós temos que, na realidade, denunciar esse tipo de ações. E nós queremos aproveitar. A Amanda Nepa é alguém, uma influência digital muito sucedida, e é uma comunicóloga de renome, em que sempre fazer palestra, porque há muitas mulheres que sofrem no silêncio, vítimas da própria violência doméstica, porque aqui violência doméstica não estamos a falar da agressão física, mas estamos a falar da agressão psicológica. Então deviam ter alguns sítios que as mulheres consigam tratar isso para poderem sair do anonimato e dar volta à palmatória. Disse bem o nosso mano amigo, também comunicólogo Zé Carlos, que tudo é questão de educação. Mas como já estamos com alguns valores desvirtualizados, mas nos dá a recuperar aquilo que nós perdemos. Então devemos aproveitar aquilo que nós temos, porque isso é tudo por um.
que cada um tem o seu contributo, cada um consegue pôr um bloco, um tijolo para a construção desta sociedade que precisa tanto de nós, porque na verdade a sociedade precisa de nós, precisa de mim, precisa do Rosário Kandimba, precisa da Adelina Nepa, precisa de muitos. Então nós devemos afirmar o nosso... Sabe por quê? Amanhã, cada contributo que estamos a dar, nós não seremos esquecidos, nós ainda seremos lembrados de que não, o fulano sempre ele foi defensor nisso. Na verdade, ainda nos falta cultura jurídica. Porque também nos falta, porque também nós não temos cultura de denúncia. Porque há mulheres que eles acham que não, e denunciar o esposo por uma agressão tipo de desrespeito. Não é desrespeito. Não é desrespeito. Hoje ele te ofende verbalmente, amanhã vai dar um tapa. E amanhã pode pegar uma faca e te matar. Não é isto que nós queremos dizer. A mulher, ela é livre, tem liberdade de poder também ir. Por quê? No ponto de vista bíblico, o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. Aqui não vamos encontrar que o homem quer a cara de Deus, a mulher é a cara de uma outra coisa. Não. Por isso que Deus, na sua sapiência, ele fez homem. E diz bem a Bíblia que segundo Deus, segundo a sua imagem, o criou. Macho e fêmea. Tanto o homem como a mulher são imagem e semelhança de Deus. Agora, nós devemos trazer bem a palavra, devemos afirmar bem, devemos acentuar bem este nome de empoderamento. Porque essas organizações feministas que começaram lá no Ocidente, empoderamento, e felizmente entraram na igreja, porque a mulher não precisa estar aí na rua, na mídia, discutir o seu real papel. A mulher não precisa fazer isto, porque o papel de uma mulher na sociedade já é visível. Você não pode conquistar o seu papel por violência, por força, não. O papel de uma mulher já é visível, já ninguém recupera, já ninguém vai roubar de você, porque o seu papel já é visível. A Organização da Mulher Angolana, dentro da sua atividade social, tem levado a cabo esta temática agora mencionada. Uau! Sim. Diz que é a Organização da Mulher Angolana, dentro das suas atividades sociais, tem levado a cabo esta temática agora mencionada. Só que espero que não me abra um processo, né? por causa disso. Eu já disse há pouco tempo que, infelizmente, nós não vamos encontrar mulheres exemplares nessas organizações, ou Malima. Não vamos encontrar, infelizmente. Não vamos encontrar. Epa. E não queria abrir mais, porque as mulheres nas organizações femininas só servem para dançar. Só servem para isso. Só servem para dançar, infelizmente. E só não vou falar mais. Porque depois outra coisa que existe é que essas mulheres que trabalham nessas instituições, que estão filiadas nessas instituições, servem também de dama de companhia dos chefes. Quando o chefe sair de Luanda e tal, as mulheres é que vão servir de companhia. Mas para nada mais serve, infelizmente. Mas são aquelas outras mulheres mais cultas que têm que lutar para mudar o atual estado de coisas. Ou aquelas que estão em posições superiores, que devem mudar para as coisas mudarem nesses grupos. Caso contrário, eu, particularmente, não vou ter aqui algum exemplo e dizer que as coisas vão melhorar. Oma e Lima não tem boas referências. Mas, Rosário, tem a Promaica, tem as mulheres da IECA, da IEA, da IESA, a mulher adventista. Essas organizações, Rosário, não podem promover, fazer alguma coisa daquilo que a Organização da Mulher Angolana tem feito? Olha, ex-pastor. Ex-pastor. Eu tenho certeza absoluta que a maior parte das mulheres que lideram organizações femininas também não tem marido, às vezes nas igrejas. Sabe? Não é que foram vivas, os maridos morreram, mas é porque elas são separadas. Sabe? E às vezes não procuramos saber os motivos disso. Vamos dizer o seguinte: se ela não vive, não tem essa experiência, vai me falar o quê?
vai falar de casamento, vai falar de life, vai falar de preservação de família. Provavelmente não. Então eu tenho uma opinião muito contrária acerca disso. Não tem oportunidade de falar isso. Você não vai falar o que não vive. Falamos o que nós vimos. A Bíblia fala que aquilo que nós vimos, ouvimos e fazemos é o que nós pregamos. Se você não vive, se você não vê, se você não pratica, não vais ter como falar. Eu posso até te ouvir, vou te ouvir, vai falar o quê? Para mim não serve para nada. Agora, a experiência que vem falar é divórcio. Tá vendo? Rosário, só que muitas mulheres dizem que elas são mais experientes do que as casadas. Se não vive, vai ser experiente do quê? Claro, são mais experientes, porque fazem tal teste de sofá quase sempre. Sim, então nós temos que começar a falar. Primeiro é que nós temos que começar a falar as coisas pelos nomes. E eu não tenho boas referências das organizações femininas das nossas igrejas. Não tenho também boas referências das organizações dos nossos partidos políticos, das femininas dos nossos partidos políticos. Não tenho. E claramente vou continuar a ter as mulheres na Jura, as mulheres que estão na Lima, que estão na OMA. A organização feminina do Entalá e Lima das mulheres serve apenas para dançar aquele folclore todo, aquela alegoria toda. Quando recebem visita ficam ali em frente a dançar, que mais às vezes parecem feiticeiras do que outra coisa. É só o que serve, mas senão não serve mais para outras coisas. Mas isto pois também elas reclamam que os homens estão inferiorizados. Não, a questão é que elas não conseguem se posicionar. Não conseguem se posicionar. E depois, claramente que nós aqui muitas vezes damos poucas oportunidades para as mulheres. Os homens mesmo dão poucas oportunidades para as mulheres. Mas nós tivemos há pouco tempo, antes de vermos aqui uma reunião, ver a dificuldade que nós tínhamos para encontrar uma mulher e fazer parte de uma associação que estamos a criar. Porque não existe. Não existe. Então, enquanto começar a existir esse tipo de situações, as mulheres terem dificuldades de entrar em determinados grupos, vamos continuar a ter esse tipo de problemas. Mas hoje na província de Betim essa dificuldade de poder inserir as mulheres para algumas associações, para algum trabalho, ainda procura essa luta? É o seguinte, estamos a ver uma maior preocupação do governo provincial, do próprio MPLA, em enquadrar as mulheres, em ter essa paridade de género. Mas essa paridade de género essa paridade de género não deve forçar que se coloque mulheres a todo custo, mesmo sendo incompetentes. Ok. Tem que ser competente. Tem que ser competente. Ou se coloque a mulher naqueles sítios porque encontrou outros favores, por causa de outros favores. Não, mas a mulher deve conquistar o seu espaço, mas com competência. Com competência. E acho que esse deve ser o objetivo número 1. Eu falo sempre o seguinte, nós aqui no dia, eu não vou citar por causa de ciúme, não é? Há duas, ou pelo menos uma administradora municipal, que eu vejo que é bastante competente, discursa bem, fala bem, tem projetos, tem ideias, isso é positivo. Mas agora, infelizmente, tem outras que, com todo o respeito, o cargo que eles foram colocados nem sequer merecem estar ali. Então é por ali. Mas as mulheres devem, do nosso ponto de vista, conquistar aqui o seu espaço e só desta maneira conquistar, lutar, continuar a lutar. Vamos ter que lutar, vamos ter que nos formar, vamos ter que fazer isso, apresentar ideias, apresentar projetos. Porque eu fico triste, por exemplo, quando participamos em colóquios e as mulheres não falam. As mulheres não falam, são sempre os homens a falar. As mulheres têm que falar, têm que se impor, têm que apresentar ideias, apresentar projetos. E só dessa maneira vamos ter, do nosso ponto de vista, uma representação feminina ainda melhor. Mas o BIE já está bem, né? Dos 9 municípios que nós temos parece 3 ou 4 mulheres. Temos a do Xinguaire, do Andulo, aqui do Cunhinga, Camacupa, já é positivo. Quer dizer que nós estamos na ordem dali
40 ou 30, quase 40%, 42%, 43% de mulheres na governação local, na administração municipal. Isto é positivo. Se nós olharmos a nível dos departamentos provinciais, é positivo. Mas a questão que se coloca é como é que estas pessoas chegaram lá. Quer saber? Às vezes chegaram de favores. Enfim, isto é que mais me preocupa, não é? Isto é que mais me preocupa. Mas há casos excepcionais, não é? De mulheres que eu olho para essas pessoas com muito exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, da atual diretora da comunicação social, a nossa amiga, não é? A doutora Fernanda Pesela, isso é positivo. Nós olhamos que é das poucas mulheres que a gente olha e sabemos que chegou neste lugar com competência. Isto é positivo. Agora, enfim, quanto ao resto, eu não posso divulgar aqui algumas coisas, mas infelizmente muitas dessas pessoas chegaram aqui por vias menos adequadas. Este é o Rosário Candimba numa conversa entre amigos. Obrigado para si que acompanhou-nos. E na nossa página pessoal o live é gravado, estará lá como vídeo e vamos fazer uma partilha. Ele está também no podcast e na nossa página oficial do YouTube e também no TikTok. Então esta conversa vai encontrar ali. Atenção, a gente não faz isso para ter like, não faz isso para ser famoso, mas é um contributo social, é um dever nosso, porque também queremos alicerçar esta sociedade para poder resgatar aqueles paradigmas que já devia ser perdido com o tempo. Muitos dizem que a guerra arrastou por nós os nossos valores, mas o Sr. Rosário concorda com isso, que a guerra também foi um dos fatores que roubaram-nos, tirou-nos esses nossos valores. Eu acho que a globalização, sim. A globalização, sim. A globalização tirou os nossos valores. Não é a guerra. Não, nem tanto. É a globalização. Então, muito obrigado para si que esteve conosco. Obrigado. Deus abençoe. Estamos juntos. E na próxima teremos mais um direto. Esse Rosário Candimba. A NEPA ficou